Então é isso, coloquei aqui para fazer a nossa gravação, dando aí as boas-vindas a todos que colocaram aí um pouco de tempo naquele dia, né? E acredito que tenha sido bastante proveitoso. Falar sobre paisagismo é uma atividade, é uma coisa boa, né? Porque sempre nos traz aí um conforto, né? E uma coisa no coração muito boa. Lucinha e eu trabalhamos juntos aí durante 10 anos, né? Ela foi a minha querida coordenadora do curso de paisagismo, onde eu ministrei a disciplina Gestão de Negócios. Lúcia, que hoje está com um canal aí com quase 1 milhão de assinaturas, não é isso, Lúcia? Um Inscrito, milhão de sim, sim, participantes. Se não tá, já chega perto. Juntando com o Instagram, já estamos aí na casa de 1 milhão, né, de pessoas sim. atingidas pela sua simpatia constante. É muito prazeroso poder, de novo, né, ainda que seja num momento breve, participarmos juntos de algo grande, né, porque nós chegamos aí a ter 150 inscritos na sua atividade, devemos estar aí com um número bastante grande também de participantes. Eu queria só reforçar aqui que a gente vai disponibilizar o certificado dessa atividade no grupo, né, onde vocês estão participando, e lá também vamos disponibilizar a nossa gravação e também a apresentação que a Lúcia deixar aqui para a gente com a sua simpatia maravilhosa. Lúcia, seja bem-vinda. É um grande, enorme prazer, né, ter você aqui. A Obrigada, palavra está com você. obrigada. É muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou professora no curso técnico ainda, Valdeci, da parte online, né? Mas eu não estou fazendo presencialmente aí, mas é sempre muito bom poder dividir um pouco o que a gente aprendeu, o que a gente vem aprendendo sempre, né? Crescendo junto com todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Tem gente aí que eu estou vendo, ex-alunos, tem gente aí que faz parte aí do paisagismo já, tem gente novo aí que eu não conheço, sejam todos bem-vindos. Vou Alguns pedir que eu para que conversei, vocês Lúcio, só para abaixar finalizar minha fala aqui, o alguns áudio. eu conversei Aham. não são mais alunos, não, são são seus fãs, Ah, como eu. tá, Gente, um obrigada. abraço, tá? Daqui a pouco eu retorno para dar algumas outras informações. Quem Beijo. estiver entrando, gente, só verifica se o áudio não está aberto, porque às vezes pega interferência para que todo mundo, né, não perca o que a gente Eu veio vou dando apresentar, né? mudo aqui. Obrigada, não mute eu não, tá? Nosso tema de hoje, né, o tema que a gente vem falando, é um tema muito interessante que ajuda a definir o paisagismo. Então, para quem já foi meu aluno, quem já me viu no vídeo, né, no YouTube, sabe que a gente está aí e fala muito disso, né? Paisagismo, ciência e arte. Então, o Valdeci já me apresentou, eu estou aqui nessa área já tem um pouquinho de tempo, amo o que eu faço, adoro poder compartilhar. Hoje o canal no YouTube me projetou para muitos outros lugares, né? Eu consigo entrar e compartilhar um pouquinho e venho aqui com vocês também falar um pouco sobre essa arte, né? Que é o paisagismo. Então, de por que a gente veio com esse tema, gente? Paisagismo é ciência e arte, né? Paisagismo é uma arte viva, arte que tem vida. É uma pintura, uma escultura que cresce, desenvolve, respira, floresce, dá frutos e morre. Então, isso aí quem falou foi Burle Marx numa entrevista, quando, né, foi perguntado definição de paisagismo para ele. E desde então a gente vem replicando o que ele fala e aplicando isso, né, no dia a dia da jardinagem, no dia a dia do paisagismo, né? E isso é muito importante. Quem nunca que entrou num jardim, né, não se sentiu acolhido, né? Quem nunca vivenciou o jardim se sente bem-estar. E o paisagismo busca essa questão do bem-estar. Ele busca essa questão de não só um jardim bonito, né? Um jardim que tenha essa vida, esse contato, essa, essa arte viva, né? Então, se é uma arte e é viva, vai envolver muitas coisas, e é isso que a gente vem falando hoje, né? Então, aqui uma imagem, a maioria das imagens que eu trouxe hoje são de minha autoria, uma ou outra que não sejam,
mas aqui em Inhotim, né, é um grande museu a céu aberto, uma coleção de plantas, um paisagismo magnífico, né, muito gostoso de estar lá sempre. Toda vez que a gente vai, a gente aprende um pouquinho. Mas a beleza de um jardim nasce da harmonia entre a ciência e a arte. Então, é para mostrar isso mesmo, né? Em Inhotim, ele tem muitas plantas que são nativas, muitas plantas que não são nativas, muitas plantas que estão ali, e a posição, a forma de mostrar essas espécies vem trazendo um pouco disso tudo, né? Da ciência e da arte. Então, é isso que a gente vem buscando e verificando, né? Como é que eles criaram esses lagos, como é que eles interagiram a mata que já tinha no local com as plantas que estavam sendo inseridas. Foi uma magia muito grande, não só em Otim, mas em todas as formas que a gente percebe, né? E tem o paisagismo, tem a característica da, do jardim, né? Paisagismo, gente, é ciência, porque está envolvido com biologia, com agronomia, com física, química, matemática, né? Por incrível que pareça, todo mundo que faz o curso, às vezes entra pela paixão pela planta, ou gosta de jardim, né? Gosta de planta, se encanta com o paisagismo, mas às vezes não tem noção de como é envolvido, quantas disciplinas são envolvidas, quantas atividades e profissões se envolvem para criar um jardim, né? É um micro paisagismo, né? Vai ter um microclima, vai ter um micro ecossistema todo gerado ali. Então a biologia tem que estar, porque as plantas, né? O material vegetal aí que a gente vai utilizar, elas são vidas, né? A gente estuda botânica, a gente estuda os nomes das plantas, a gente tem que entender bastante disso, é fácil. Agronomia também, né? A gente vai ter que entender um pouquinho sobre o solo, a gente tem que estar atento ao pH, aos nutrientes que esse solo tem, a como ele vai, né, a planta vai estar inserida, que tipo de clima e de tudo mais que envolve a agronomia, né? Até mesmo as noções sobre pragas e doenças, alguma característica aí que a gente possa entender ou envolver, né, nessa questão. Física, química e matemática também, Lúcia? Sim. Física, porque a física e a química, todos os seres vivos têm esse material. A gente percebe na questão do próprio fototropismo, que a planta faz a fotossíntese, que ela se direciona em busca da luz, né? A gente está no ambiente interno e alguma janela, a planta vai se direcionar para essa janela em busca dessa claridade para formar a fotossíntese. Isso é um movimento físico que a planta faz. O enraizamento, o crescimento da planta, né? Esse direcionamento, esse engalhamento, tudo é físico. E a química, gente, o próprio adubo que a gente utiliza, pode ser o esterco de gado, que a gente acha que é a coisa mais natural do mundo, né? Ele também é composto por elementos químicos, os famosos NPKs, né? É muito importante, gente, a gente entender esse mundo. É muito importante entender as funções desses elementos, porque eles vão nutrir essas plantas. O paisagista não pode estar só na questão de desenhar um jardim que fique harmônico, que fique bonito. Ele tem que preocupar se aquele jardim vai sobreviver. A nossa missão como paisagista é que ela sobreviva com os devidos cuidados. E esses cuidados são praticados, são formados por esse estudo, né? Por esse conhecimento que a gente vai ter. Matemática, então, tudo bem, já entendemos que tem o NPK, já entendemos que a planta tem esses movimentos em busca, né, da luz, mas a matemática está em tudo, né? A gente tem que saber quantas mudas por metro quadrado, qual que é a proporção de adubo que eu vou colocar, né? Como é que eu vou fazer a solução para acabar com uma praga ou uma doença? Não tem como, gente, o paisagismo se desvincular da jardinagem, do cultivo, né? Ele tem que estar atento a isso. Um bom projetista, ele tem que prever as etapas de todo o seu jardim, desde a elaboração, à implantação, ao crescimento, desenvolvimento com as manutenções. Então, é muito importante estar atento a isso, né? Quantas mudas por metro quadrado, qual que é a distância das plantas, qual que é a altura, isso tudo envolve a matemática. Então, a gente tem que estar atento a esses elementos, né? E não só isso, tem muito mais. Né? A gente tem que entender um pouco sobre arquitetura, engenharia, né? E tantas outras atividades e tantas outras profissões que a gente vai encontrando.
para se formar um jardim ou simplesmente cuidar dele, deve-se conhecer todo o conjunto e associação, cada planta, sua organização sistemática, a função dos órgãos, né? Os solos, elementos contidos nele, a água, o ar, os tipos de clima, as estações do ano e tantas outras coisas que interferem na beleza de um jardim. Isso é muito importante, né? Isso ajuda a definir todo o nosso projeto. A gente tem uma questão muito séria na hora da gente fazer o jardim, né? É mantê-lo vivo. Isso vai estar presente. Então, eu vou estar atento desde o tipo de folha que aquela planta tem, ao conjunto com que ela vai fazer parte de todo o jardim. E a manutenção e tudo mais. Aqui um exemplo, né, disso que a gente está falando. Aqui um detalhe da folha, né, que é aquela folha fechada da Monstera adansoni, que é aquela monstera que está sendo cultivada cada vez mais dentro de casa, nas urban jungles, que são muito interessantes. Ela é menor um pouquinho, a costela menor do que a costela de Adão, e tão bonita, né, tão valorizada, tão textura que ela tem. Aqui nessa outra imagem a gente tem o substrato, né, a terra que a gente vai plantar. Qual tipo de terra? Hoje a gente encontra muita coisa pronta, mas será que só aquilo basta? De quanto em quanto tempo eu tenho que adubar? Como é que eu tenho que fazer? Como é que eu posso preparar a terra do meu jardim? É importante. A gente, quando faz o projeto, e um bom projeto, um projeto completo, ele prevê, inclusive, essa quantidade de terra, quantidade de elemento, quantidade de substrato, como você vai planejar, como você vai dar essa drenagem do solo, né, e tudo que precisa, né, que de acordo com aquele espaço. E aqui a gente tem uma pequena Joaninha trabalhando como jardineira, comendo pulgões, gente. Isso aqui eu peguei, eu flaguei direitinho ela fazendo essa, essa atividade para nós, né? Por quê? Os pulgões são sugadores das nossas plantas. Não adianta nada eu fazer um belo projeto, sendo que às vezes vem um desequilíbrio, há uma infestação de pulgões, cochonilhas, outras pragas. Como é que eu vou eliminar isso? Eu chego no jardim e vejo uma joaninha, um tanto de pintinha preta assim, a planta atrofiando. Às vezes a pessoa até acha que a joaninha também é praga, mas não. Ela é uma voraz devoradora de pulgões e cochonilhas. Então, ela é uma jardineira, ela se alimenta dessas pragas de jardim. Toda vez que você vê uma joaninha no jardim, ela está trabalhando para que aquele jardim fique cada vez mais bonito. Então, é uma forma muito interessante de cuidar. Aí tem gente que não liga, vê a joaninha ali, já aplica um defensivo, né? Aplica um inseticida, algum elemento. Então, é importante conhecer. É importante o paisagista, né, quem trabalha na área de projeto, de desenvolvimento de jardim, ter a noção de jardinagem. Burle Marx falava também que antes de sermos paisagistas, devemos ser jardineiros. E eu concordo totalmente com ele. Se você não conhece o mundo para qual você vai projetar, você talvez não faça bons projetos, ou projetos que sejam totalmente harmônicos com o espaço que vai ser ajardinado. Então, é importante conhecer o tipo de folha, conhecer como é que elas crescem, desenvolvem, por que elas têm esse rasgo, como é que eles são esses formatos, tirar partido disso, conhecer esse tipo de solo, como fazer, como projetar, como adequar o solo, a fazer análise, conhecer essa parte das pragas, das doenças, né, e de tantas outras questões que a gente vai interagir e ter, né, dentro do contexto, né, que está envolvido o jardim. Paisagismo é arte também, né? Paisagismo é arte porque lida com cor, com forma, textura, volume e principalmente com beleza e harmonia. Aqui também na entrada do Inhoti, parada na fila, eram daqueles dias que são gratuitos, né? Quartas e domingos, todas as quartas, não, do último domingo do mês são dos gratuitos. E eu fui acompanhando um grupo nesses dias, né? E parada na fila, a gente vai encontrar ali alguma questão da textura de um banco grandão, um gramado, e esse nuance de verdes e de planta. E eu achei aquilo bonito. Olha que interessante. Eu nem estou mostrando o jardim, é um relance do meu celular pegando aquilo. O paisagismo está aí, está nessa estrutura, está nesse elemento que vai definir, né, essa atividade, que vai definir esse contexto, que vai trazer esse efeito aí de
mostrar, né, as texturas, as cores, as formas e tudo mais. Burle Marx de novo, né? Como dizia Burle Marx, a cor na natureza não pode ter o mesmo sentido que a cor na pintura. Ela depende da luz do sol, ela depende das nuvens, da chuva, das horas do dia, do luar e de todos os demais fatores ambientais. E esse aqui era um pôr do sol, gente, por isso que está assim, nessa coloração. Tem alguém que está mexendo, não sei se tá conseguindo apagar, está aparecendo uns rabiscos na tela, não sei se é só no meu, mas aí, para vocês poderem visualizar. Isso aqui é um hotel, aqueles hotéis fazenda, né? Um parque hotel, aonde estava o pôr do sol, e a gente conseguiu fazer essa foto também. Olha quanta textura, o rústico da madeira, né? As nuances de cor. E às vezes vocês vão ver em outras imagens esse mesmo espaço, vocês vão ver como é que muda a cor. Na natureza, o jardim é assim, a folha nova, a folha velha, né? Então a gente tem aquela noção de tudo vivo, diferente de uma pintura, de uma escultura que se faz e ela fica. O paisagismo ele se renasce todo dia, ele rebrota, né? As folhas e tudo mais. Paisagismo é arte, né? Porque olha só a textura, gente. É o mesmo lugar aquele da última foto aí da cachoeirinha ali. A folhagem que a gente vê aí, a primeira, é o caládio, o tinhorão, uma planta que era antiga, na casa de vó, né? E que hoje está voltando com tudo. A Urban Jungle, que é esse movimento que a gente veio trazendo as plantas para o ambiente interno, fomos enchendo isso, e na época da pandemia isso meio que bombou, né? Ela vem trazendo muitas plantas que são nativas das nossas matas e que faziam parte de composições das nossas casas antigamente, né? Da casa das nossas avós, das tias, etc. Muitas delas já estão em alta hoje e outras estão sendo colocadas agora, né? Mas mesmo assim, a gente vê e começa a perceber a beleza, a cor que a gente pode ter, às vezes, numa folhagem. Uma folhagem que não precisa de sol, né? Que não precisa das flores, ela já traz cor para esse jardim. O tinhorão é uma planta da nossa mata e que ele é uma planta muito ornamental com diversas variedades. Uma rosa, gente, eu trouxe uma rosa laranja no cachepô laranja, nesse fundo laranja, né, para brincar com a intensidade da cor. Essa imagem eu fiz numas mostras que a gente vai encontrar em alguns locais, aonde tipo Olambra, né, tem essas mostras casa-cor, eles expõem a composição, né, o espaço disponível de uma forma a exaltar, né, aquela planta. Então, era mostrando as colorações, né, eles potenciaram demais. E um detalhezinho, a gente vê aqui na forma desse lago, com essa cascata, com as palmeiras, a coloração azul, como é que isso não tem filtro, gente, nenhuma imagem que eu trouxe tem filtro. São luzes naturais, são das plantas que estão aí, né, como elas são ricas em cor, né, a forma que a gente fala, a forma da folhagem, a forma desse lago, a forma da composição, que às vezes é em forma curva, às vezes a gente está falando também de volume, trazendo textura e tantas outras coisas que envolvem o paisagismo, né, é uma arte viva, porque está ligado à ciência, né, com a biologia, a agronomia, todas as ciências que a gente citou, e está envolvido a arte, pela beleza que ela traz, pela essa expressão artística que a gente consegue visualizar. Definindo, então, paisagismo é a técnica artística para criar o jardim com beleza e harmonia, sendo as plantas ornamentais os elementos vivos que concretizam tal criação. Salvando uma ou outra composição de jardim, salvando uma ou outra composição que, às vezes, o jardim vai se expor, né, de uma forma mais minimalista, um jardim zen. Todos os demais jardins, eles têm plantas, né? Eles são compostos por plantas. As plantas são esse elemento de destaque que vai concretizar. Aqui a gente está vendo mais um trechinho de Inhotim, uma visão que não é tão vista, né? É a parte de trás daquela árvore grande, tamboriú, que tem lá um banco gigante que a gente senta dentro. Benedito Abud, gente, um grande arquiteto paisagista com mais de 50 anos de prática. Ele fez até um livro, Criando Paisagem. Eu sou fã dele, né? Ele também tem um canal no YouTube, o mesmo nome do livro, Criando Paisagem.
ele traz nesse livro dele, uma afirmação que eu concordo plenamente. Eu não sei se é única, mas que o paisagismo é uma expressão artística que participa os cinco sentidos do ser humano. Então, com o paisagismo, e principalmente hoje, agora, né, que a gente está vivenciando várias tendências dentro do paisagismo, o paisagismo produtivo, o paisagismo que vai ser, né, os espaços gourmets, o paisagismo que vai ser aquele paisagismo de sentir sensações, né, que a gente vai ter, o desenho biofílico que envolve a vida, tantas coisas que nós estamos vivendo, a gente consegue perceber esse espaço, estar nesse espaço, com todos os nossos sentidos, né? Lembrando, audição, visão, paladar, tato e olfato. Existem mais outros, né? Aquelas sensações que a gente pode encontrar, mas os cinco sentidos básicos aí, né? Que são os mais falados, a gente consegue perceber no espaço que a gente está no jardim. Ou em volta, né? Está perto de uma janela, está chovendo lá fora. Se você tem essa conexão com a natureza, você sente o barulho, o cheiro, você ouve o barulho da chuva, sente o cheiro da terra ou da grama molhada, né? Isso é muito, muito marcante, é muito presente para quem vive o jardim. Aí mostrando um pouquinho as imagens, né? Da visão, do tato, paladar, o olfato. Eu trouxe essa rosa por causa do cheiro, né? Para a gente ter a delicadeza das pétalas. Tem gente que até faz geleias de pétalas de rosa, né? Mas ela aguça muito a beleza, a visão. Aguça os espinhos que tem no caule, né? Pétalas de rosa, o olfato. E a audição, dependendo, né? Um pássaro que vem visitar, ou né, o vento no jardim que bate as folhas, alguma coisa nesse sentido. Nessa folhagem de baixo é o peixinho da horta. É uma planta com certeza, né? Quem já trabalha com alimentícias, não com peixinho da horta, porque eles fazem muito empanado dessa folha. Colhe a folha na horta, lava, né? Empana, e é como se fosse fazer o peixinho mesmo frito, frita, né? Com fubá, com farinha, né? E você vai ter um gosto semelhante feito com uma folha. Olha que interessante, o paladar sendo aguçado. E o cactus, né? Pela expressão que ele tem, essas florzinhas são de verdade dele. Ele abre delicadas flores e mas essa espinho, a forma rústica dele com a graciosidade das suas flores. No caso aqui, a gente pode vir falar da audição, quando a gente vê um vento batendo numa touceira de bambu, né? O barulho do vento nessa touceira, em cima, e a capuchinha, além de todas elas terem a visão, né? A capuchinha laguça, como flores comestíveis, né? Essa flor vermelha que está embaixo. A cor o jardim pode ser feito numa pequena varanda, como ele pode ser projetado num grande parque, né, que é o caso do Inhotim. Então, os dois espaços ali, ele pode ser usado no aspecto ambiental, né, debaixo protegidos da sombra de uma construção, das árvores, né, que plantas que eu vou ter ali embaixo que suportam essa luminosidade. Então, se é meia sombra, se é sombra, se a gente vai aguçar as folhagens, as tonalidades verdes, as dimensões, os espaços, né, o clima, a topografia, né, que são os planos inclinados. Ainda nos aspectos ambientais, né, se é uma região que a gente pode explorar as plantas mais tropicais, né, se é um local mais ensolarado.
Então, a gente vê as texturas das bromélias aqui, a gente vê nesse caso também uma coisa importante mostrar que nesse caule são árvores, né, palmeiras, esses caules todos marcados por líquens, significa que é um ar puro, os líquens, os musgos só vão se fixar nos troncos de árvores, nas pedras, nos locais que tem um ar puro. Então, isso é uma coisa que traz até, né, uma qualidade de vida, isso é muito bacana. Aspectos ambientais. Olha só que interessante. Se faz jardim numa região que é tropical, que a gente expõe as palmeiras, a água, piscinas e tudo mais, e ao mesmo tempo se faz jardim de climas temperados. Na Europa, lá, esse parque aqui foi minha cunhada que foi na Holanda, ela foi lá na Holanda ficou deslumbrada com a beleza, né? Agora é primavera lá, e lá os parques estão floridos. Aqui a gente não faz um jardim de narcisos, de tulipas, né, de tantas plantas, de jacintos que a gente vê nesses parques, aqueles jardins multicoloridos. Mas tem que ter o clima, né, bem demarcado, temperado, para se conseguir essa característica. E essa questão do clima faz o paisagismo se modificar. É muito importante entender isso. Aqui também na Europa, na beirada na Itália, se não me engano, perto da região da Toscana, um jardim que traz essa estrutura, né, da cor, da paisagem, se envolvendo, se interagindo com a paisagem, a forma do caminho, a forma que você vai dispor as plantas, né, a forma do jardim, as cores, as texturas que o jardim vai ter, ele traz essa beleza. Aspecto estético, analisando a planta em si, não a composição, olha, a delicadeza da flor de uma cerejeira, ao mesmo tempo a beleza da forma de uma echeveria, de uma rosa de pedra, e a coloração de uma gazânia, né? Uma flor que pequenininha que está no jardim, mas a potência, a paleta de cor que isso traz. Isso tudo a gente observa, isso tudo a gente valoriza e tenta criar na composição, né? Ele vai fazer parte dessa composição paisagística. Os aspectos estéticos aqui, uma participação que eu fiz há um tempo atrás, um estúdio de beleza, um jardim vertical, né? Os jardins verticais, eles têm hoje uma vivência consolidada, né? A necessidade de ocupar o plano vertical, não só os canteiros, e ainda trazer mais verde para os ambientes, seja em casa, seja, né, numa empresa, ou, né, no salão de beleza, num comércio, o que for, essa necessidade de estar em volta da natureza. É muito dito hoje o designer biofílico, né? Biofilia, amor à vida, a tudo que é vivo. E dentro dos pilares da biofilia, da arquitetura, a engenharia e tantas outras artes, áreas de interiores, as plantas, o paisagismo, os elementos naturais são um pilar desse designer. Então, o paisagismo faz parte disso. E o jardim vertical é uma forma de se envolver, de se abraçar nesse design biofílico. Da mesma maneira que a Urban Jungle também, né? Você está como se você tivesse a mata te envolvendo, a mata te abraçando. Aspectos psicológicos, gente. Quem não se sente em paz em andar e ver uma caminhada, ou caminhar em um ambiente assim, é muito difícil ver uma pessoa o cheiro dessa que está trazendo as plantas aromáticas, como elas estão inserindo no paisagismo, não é só o paisagismo ornamental, é o paisagismo também produtivo, né? Isso é muito visível, né? A gente consegue ter num ambiente lindo, maravilhoso, texturas e ainda usufruir das plantas, né? Pela a forma aromática delas. Mais um pouquinho daquele espaço lá da Toscana, essa imagem de um ex-aluno nosso que me presenteou quando ele foi, não fui pessoalmente, mas a pessoa se fazia massagem, ela ia nesse caminho de flores, na beirada lá né, dessa região da Toscana,
do vale e tem essa beleza lá no fundo, ainda vai usufruir de uma bela massagem, né? Tudo a ver, né? Com o contexto. Como é que você não sai bem de um lugar assim? E para fechar, gente, antes da gente, nosso tempo, né, é curto aqui, eu vim trazer belos jardins do mundo para vocês, né? Começando pelo Brasil aqui, Alex Anasakin, que é um dos arquitetos paisagistas mais renomados hoje, né? Uma pessoa totalmente dos jardins contemporâneos. Esse jardim dele foi premiado, é uma, é uma casa residencial, né, em Bragança Paulista, e tem esse jardim trabalhado em relevo, com luz, com textura, né? E ainda tem esse espaço em cima maravilhoso, né? Todo projetado de acordo com a arquitetura, com a paisagem, com o local. É fantástico o espaço dele. A gente tem muitos jardins que são cheios, outros jardins são limpos, né? Cada jardim tem um conceito, cada jardim tem uma linha, tem um estilo, né? Que a gente pode aguçar e visualizar. Então, eu trouxe o Alex Anazaki para mostrar um pouquinho para vocês. Outros jardins do mundo, aquele parque na Holanda, né? Não vou me arriscar a falar, mas a gente tem muitos jardins belos, né? Eles são grandes árvores, um belo gramado e vários canteiros de flores, fazendo desenhos, formas, e as pessoas vão passeando com as flores. É um jardim de um local que é demarcado pela estação, e ele tem uma característica muito importante de trazer, né, a época da primavera, né? Tem todo um roteiro turístico que eles envolvem. E no Japão também, jardins japoneses orientais que estão sendo muito aguçados, que são muito trabalhados, né? Que se envolve a natureza, tenham elementos, né? Naturais, tendências naturalistas que sempre ficaram muito vistos, né? Que sempre trabalharam bastante nessa questão da natureza. E Singapura, gente. Aqui é o aeroporto de Singapura. Singapura cidade-estado, país, né, da Ásia, que a gente tem uma questão aí de tecnologia, de sustentabilidade, né? Você ter imagina um aeroporto, você sai do aeroporto, tem isso aí que está aí dentro, não é um parque, não é uma, é dentro de um aeroporto, tem cascata e tem parque, fora aquelas árvores que são sustentáveis, né? Que são estruturas que absorvem água de chuva, é, painéis solares, tanta coisa que se pode ter. Hoje a gente envolve o paisagismo. Eu trouxe Singapura não só pela beleza e exuberância, mas pela importância da sustentabilidade. O paisagismo, então, gente, com isso tudo que eu estou trazendo para vocês, ele é uma arte viva. E é uma arte viva que está sempre construída, está sempre se construindo, está sempre trazendo mais, sempre buscando um pouco mais dessa questão, né? Da beleza, das formas, dos volumes, valorizando as plantas, valorizando a vida, trazendo o aconchego, pensando no planeta, né? Buscando sustentabilidade, buscando ser autossuficiente, buscando ser produtivo, né? E ser abraçado pela vida. Para fechar, todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido de dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora. E muito menos não passeia por eles. Só vai viver o jardim quem ama a natureza, quem tem ele por dentro. Às vezes você não sabe desenhar ainda, mas você vai passear por ele se você tiver, né? Esse amor pela natureza. Rubem Alves definiu muito bem, ele quis mesmo construir o seu jardim, porque ele tinha medo do paisagista não conseguir ler sua alma, né? E essa missão a gente tem também de decifrar o nosso cliente. E com isso, vamos juntos transformar espaços e vidas com ciência e arte e amor pela natureza. Eu agradeço a presença de todo mundo aqui. A palestra teve que ser bem justa, não pude delongar muito, mas é um prazer poder compartilhar. Foi ótimo, Lucinha, como sempre. Na verdade, quem já participa aqui conosco sabe, né, que a gente faz curto, mas com intensidade, para que a gente possa ter sempre essas atividades aí acontecendo
nesse curto espaço de tempo, nessa absorção de conteúdo e convidando, obviamente, sempre a fazer parte dos que vão vir. A gente termina esse ciclo, né, de abril, então a gente começa a fazer agora a nova programação. Já começamos a anunciar agora a nossa atividade workshop com o professor Antônio Sala, que na área de móveis, né? Fazer móveis sem a necessidade de uma oficina. Então, cada um aí que trabalha com projetos, seja design de interiores, até mesmo paisagista, que é um conhecedor da área projetual, está convidado. Eu vou mandar lá no grupo, quem está aqui fazendo parte vai poder se inscrever também na nossa atividade e, consequentemente, em todas as outras que nós lançarmos. Essa é uma das atividades que a gente quer promover todos os cursos, né? Então, para quem não fez ainda, curso aqui no INAP, estejam aí, né, convidados a fazer parte. Temos aí diversas situações de desconto e vários cursos livres, cursos técnicos, inclusive o de paisagismo, tanto à distância quanto também presencial. E eu sou professor na área de gestão de negócios em paisagismo. Eu costumo falar que paisagismo é a atividade dentro aí do que a gente tem aqui na escola, né, que forma profissional para a área do design, uma das que mais rende aí resultados profissionais, né? Tem uma alta rentabilidade aí, obviamente, né? Pegando um gancho da questão aí de ser arte, de ser ciência, é também uma atividade profissional muito bem remunerada, sabendo, obviamente, se posicionar no mercado. A gente não abre para debate ou perguntas, mas a gente deixa à disposição o grupo para que qualquer um possa fazer perguntas à Lucinha. Não sei se a Lucinha já está participando do grupo. Então, Lucinha, eu já te mandei o link, entre lá, porque possivelmente alguns dos seus fãs aí, né, queiram fazer algum tipo de pergunta, seja em privado seja também pelo grupo. Vai terminar o nosso link. Convido vocês a fazer parte também, a seguir a Lucinha, tanto no Instagram quanto no canal, que é uma chuva de conhecimento. Gente, um grande abraço a todos, excelente noite, excelente aí semana, um bom feriado, que talvez seja prolongado para alguns, e a gente aguarda vocês aí na próxima edição. Enorme abraço. Vou disponibilizar também a gravação, certificado e apresentação da Lucinha pelo grupo, tá? Um abraço a todos.